Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre a carta da média e do desvio padrão. Então o que nós temos aqui, pessoal? Como é que nós vamos utilizar essa carta? A primeira coisa, nós precisamos entender como fazer a seleção da carta de controle. A mesma coisa como nós já fizemos para outras estruturas, nós vamos usar aqui o nosso mapinha para nós selecionarmos adequadamente essa carta, para nós chegarmos até ela. Então o primeiro ponto é, para fazermos a nossa seleção dessa carta, nós vamos entender qual é o tipo de dado contínuo ou discreto que nós estamos trabalhando nessa nossa estrutura. Então, a primeira, pessoal, para nós chegarmos nessa carta x/s, o que nós temos? É selecionar o que é um dado contínuo, pessoal. Então, um dado contínuo é aquele que é resultado de um processo de medição. Por outro lado, o dado discreto, pessoal, é resultado de um processo de contagem. Tá? Então, se nós estamos fazendo uma medição, tá? Vamos imaginar uma espessura de uma camada de pintura, então, uma medição. Aí nós vamos fazer o quê? Então eu vou buscar para essa linha aqui, já tomei essa minha decisão, que é um dado contínuo que eu quero, uma variável. Só que eu vou fazer agora uma segunda decisão, que é o tamanho do meu subgrupo. Qual é o tamanho que eu tenho nessa minha estrutura? Se ela for igual ou superior a 10, eu vou usar a minha cartinha x/s. Então aqui está ela, x/s. Então isso aqui vai nos servir, nos guiar para o uso da carta x/s. Selecionado isso, entendido isso, bem fácil de nós entendermos em si, nós vamos agora passar justamente para o que nos interessa da carta em si. Então eu deixo aqui um mapa, uma tabela, que compara as quatro cartas x/r, x/s, individuais, amplitude móvel, mediana e amplitude. Todas elas você pode, como um vídeo, você pode pausar, avaliar o que detecta, o uso típico, para você entender melhor essa estrutura aqui. Então vamos lá, pessoal. O fundamento da carta x/s, ela é muito utilizada para monitorar a média e o desvio padrão em subgrupos de amostras coletadas em sequência temporal. A mesma ideia, pessoal, que também você utiliza na carta x/r em si, para amostras coletadas em sequência temporal. Mas a grande diferença entre a x/r e para a x/s é o tamanho do subgrupo, tá? Que na anterior, na x/r, em torno de 2 a 9, nessa aqui é de 10 acima. Então, esta é a questão. Quando nós temos que uma amplitude ela deixa de representar adequadamente a variabilidade do processo, nós substituímos a amplitude pelo desvio padrão. Então, nós precisamos entender essa estratégia. Por quê? Porque ela é utilizada para processos de alta precisão, com um grande volume de dados ou amostras volumosas, acima de 10 em si, porque ele vai nos dar o desvio padrão, ele vai nos dar uma estimativa mais estável, mais sensível da dispersão dos dados em si. E, por fim, no fundamento dessa nossa carta, é recomendado quando pequenas variações são críticas e a variabilidade precisa ser acompanhada com rigor estatístico em si. Então, isso é o que vai separar a nossa estratégia de usar uma carta x/r e utilizar uma outra carta, a x/s, o S de desvio padrão, que as nossas variações são críticas, a variabilidade precisa ser acompanhada, ela é sensível, a estimativa precisa ser mais estável em si. E aí nós temos uma variedade de itens aqui de utilização no processo de manufatura, processo de serviço e produção contínua, no setor automotivo, metalúrgico, no setor químico, farmacêutico, de alimentos. Eu vou pegar só um caso específico, é o setor automotivo. Por exemplo, controle da temperatura média e desvio padrão de dureza em tratamentos térmicos de eixos, monitoramento da dispersão do torque de aperto em processos automatizados. Tudo isso nós temos uma variedade de coleta de dados, de amostras em si, de subgrupos, que vão nos levar a uma sensibilidade muito maior. Então nós precisamos de uma carta mais robusta, que atenda essa especificação. Então o x/s ele vai nos atender a utilização da carta em si. E aí vamos partir, pessoal, diretamente para um exercício que nós vamos colocar para que você entenda
essa estratégia em si. Então, o que nós vamos ter é o seguinte, pessoal. Aqui é um exemplo de uma carta das médias e do desvio padrão, onde é que nós temos a mesma estrutura. Se você já passou pelos vídeos anteriores, a mecânica da carta, as componentes, os elementos, também já assistiu o vídeo dos X/R. Então, você já tem toda essa base, essa estrutura que vai ficar muito mais fácil de você entender, até porque a carta X/S, ela é um complemento, vamos dizer assim, mais robusto do que a carta X/R em si. E aí temos lá, pessoal, o nome da parte é um tanque de óleo, que tem um número, tem uma operação de pintura externa com a máquina, característica, especificação de 30 a 90 microns, instrumento micrômetro, a amostra e a frequência 5 amostras por lote, a unidade de microns e a carta número 2. O que nós temos aqui, pessoal? Então, a pintura de um tanque de óleo, pintura externa de um tanque de óleo, recobrimento dela. Tá? E nós temos aqui o seguinte, datas, 3 grandes blocos de datas, eu vou fazer a separação aqui para você entender muito melhor, no dia 6/3, no dia 7/3 e no dia 8/3. E nesses dias, pessoal, nós temos, além da data, que é o primeiro, nós temos o período de hora, das 8 às 10, às 12 e às 14 e às 16. A mesma coisa do dia 7, 8, 10, 12, 14, 16. E o dia 8, 8, 10, 12, 14 e 16. 3 dias e cada dia com 5 horas, ou 5 momentos de pintura desse tanque externo em si. E aí nós temos para cada uma delas os operadores. O operador A, que ele fez 8, 10 e as 12, e o operador B, às 14 e às 16. A mesma coisa, o A e o A, 8, 10 e 12, o B, às 14 e às 16, o A das 8, das 10 e das 12, e o B das 14 e das 16. Então, fechado isso. Nós temos que só cuidar aqui, pessoal, o seguinte, os itens. Então, o operador A, às 8 horas, ele teve essas medições aqui, que é o micrômetro em si. Então, ele teve 5 medições nessa estrutura. Então, a amostra aqui, ó, a amostra é os 5 em si. Vou apagar um pouco para ficar mais limpo, para você entender aqui, ó. 5 por cada lote em si. Então, esse primeiro ponto aqui, ó, deste operador, vamos deixar um pouquinho mais livre aqui para que você vá começando a entender essa estratégia. Ele teve 5 medições aqui, ó. Tá? Então, 5. Então, cada um, 5, 5, 5, até nós fazermos aqui, foram 5, mais 5, 10, e mais 5, 15. Então, nós vamos ter um valor de 15 de um lado, mas nós vamos ter um valor de 5 para cada bloquinho de subgrupo aqui, tá? Então, nós vamos ver lá, vai ter o valor de K, vai ter o valor do N, que nós vamos entender muito bem isso aqui. Então, entendido essa estrutura aqui, nós precisamos agora, o primeiro ponto é calcular a média de cada subgrupo, tá? De cada subgrupo. Então, vamos lá, pessoal. Qual que é o subgrupo aqui, ó? Então, este bloco aqui, ó, aqui eu vou colocar aqui para você, é um subgrupo. Assim como o outro, é um outro subgrupo. Então, nós já começa a ver que o N, esse 5 é igual ao N deste subgrupo, tá? Deste subgrupo em si. Então, nós temos lá, o valor da média desse subgrupo é igual ao somatório dos valores x1, x2, x3, x4 e x5 dividido pelo N, que é o número de medições naquele subgrupo. Então, o que nós temos aqui, ó, pessoal? Um vai e vem de slide, mas é importante para você enxergar. x1, x2, x3, x4 e x5 para cada um deles. Vamos deixar bem claro, bem tranquilo para você entender. Tá todos eles postados aqui. E aí, nós vamos calcular a média do subgrupo e nós vamos calcular o desvio padrão do subgrupo para cada um deles. Então, vamos lá. O primeiro, pessoal, exemplo prático para o 6/3 às 8 horas aqui. Então, nós temos lá, ó, 65, 70, 75, 60 e 80. E lembra, pessoal, o nosso N aqui, neste subgrupo é 5. Então, o N é 5. Então, vai lá.
5. Então, somando 350 dividido por 5, nós temos que o x para a condição 6 do 3 às 8 horas é 70. 70. E aí nós vamos fazer a mesma coisa agora para o desvio padrão. O que é isso aqui, pessoal? Eu coloquei toda a resolução, a equação, para que, se porventura você não lembre da equação do desvio padrão, você possa utilizar essa estratégia e lembrar. Eu tenho a equação aqui, mas muitas vezes o aluno não entende, a pessoa que está aprendendo ali, ela não lembra exatamente isso, e não há problema nenhum, tá? Não há problema nenhum nessa nossa estratégia aqui de fazer isso. E temos lá, pessoal, calculado o x médio aqui, o x barra, nós temos que pegar ele, o valor dele, e fazer o valor do primeiro menos o x barra, o valor do segundo menos o x barra, o valor do terceiro menos o x barra, e assim sucessivamente, o valor do quarto, o valor do quinto menos o x barra, entre parênteses, todos elevados ao quadrado em si, todos ao quadrado em si. E aí na parte inferior, pessoal, nós precisamos cuidar muito isso, que o desvio padrão é o nosso n menos 1, tá? Que vai representar aqui, ó, vai representar o n menos 1, vai ficar 5 menos 1, nós vamos ter 4. Tá? Então, só para você lembrar, isso aqui não é 5. Então, eu até pensava, mas de onde que apareceu 4? Eu não enxergo 4 ali. Então, 5, o n, igual a 5 menos 1. Menos 1. E aí nós vamos ter os valores aqui já obtidos, o menos depois o ao quadrado em si, e aí nós vamos fazer essa soma superior, dividir por 4, e nós vamos tirar a raiz, que nós vamos obter o nosso S deste primeiro momento aqui, tá? Da 6 do 3 às 8 horas, 7,91. Então, nós vamos expandir isso para todas as linhas, para todos os itens, tá? Operador A, aqui das 8 às 10 às 12, B, e assim sucessivamente, para todos eles. E nós vamos fazer aqui e obter o nosso valor do desvio padrão. Então, nós vamos ter a média e nós vamos ter o desvio padrão em si para todos eles, tá? Então, feito isso, pessoal, feito isso, nós fizemos as médias para localizadas, as médias locais, agora nós temos que também lembrar das globais em si. E aí, nós vamos lá de novo. A média global em si, nós vamos somar todas as médias locais, todas elas, e agora, pessoal, lembra que nós utilizávamos o n igual a 5? Agora é o k. Qual é o valor do k, pessoal? Bom, agora nós já vamos ver isso aí. E se você usar o raciocínio no x barra r, você já vai saber qual é o valor aqui. A mesma coisa do desvio padrão médio ou do desvio padrão que se chama em pool, aqui a piscina, ou seja, o todo, ele aqui que é trabalhado. Então, nós pegamos cada um dos desvio padrão aqui embaixo, 7,90, era 7,91, acabei colocando 7,90 aqui, não há problema nenhum. 8,37, 5,48 e até chegar no 5,70. Nós temos todos, vamos somar todos e dividir pelo valor de K. E aí, o que nós temos, pessoal? Vamos lá, ó. Calcula a média global aqui, o x duas barras em si. Nós vamos pegar todas as médias parciais, eu fiz questão de trazer todas elas. E agora nós vamos dividir por 15 subgrupos, pessoal. Vamos voltar aqui, só para você entender de onde que veio esses valores aqui. Só se nós temos aqui, ó, na data 6 do 3, 5 medições, ou 5 horários, no dia 7 mais 5 e no dia 8 mais 5. Então, o que quer dizer? Isso vai resultar o igual a 15. Então, o nosso K aqui, ó, é igual a 15. Nessa nossa estrutura, nós estamos considerando uma ideia de global, média global, o desvio padrão médio aqui. Então, justamente aqui está o nosso elemento, 15. Somando todos em cima, 1.107, que são as médias parciais, dividido por 15. E aí nós obtemos o nosso x duas barras, 73,8. Aqui está ele. E depois nós vamos lá para o cálculo do desvio padrão médio. Vamos somar a mesma coisa, todos os 15 valores obtidos, dividido pelo nosso K igual a 15. Vamos obter o elemento S barra, o desvio padrão médio, 7,55.
todos eles obtidos. Então, nós obtemos o x, duas barras, e o S, o médio, obtido 7,55. Fizemos a primeira parte, agora nós precisamos partir para as linhas e para os limites. A parte da linha central e dos limites de controle, para o x barra e para o S. O que nós temos? A mesma mecânica de utilização da carta x barra R, pessoal. E nós temos lá, então, o limite para a média e o limite central para a média é a média global e a linha central da carta do desvio padrão é o desvio padrão médio, que nós já obtemos aqui, tá? Então, os dois obtidos. E aí nós vamos partir agora, que é para o limite superior de controle da média, que é a média global mais o valor tabelado A3 vezes o S médio, tá? Ou desvio padrão médio que nós encontramos antes. E o limite inferior da média é a média global menos, e aqui eu vou parar um pouquinho, só para você lembrar, a mesma coisa que era lá no x barra R, aqui ela era o menos, aqui é o menos também, e o valor A3 vezes, o A3 é tabelado, vezes o S, que é o médio nosso aqui. E aí nós vamos lá para o outro lado, que é agora da carta do S, aqui era da carta do x barra, o S, mais fácil ainda, o limite superior de controle, B4, valor tabelado, vezes o S médio, o desvio padrão médio aqui, o limite inferior da carta S é o B3, diferente do B4, aqui então é B3, vezes o S médio. E aí nós vamos ter o que, pessoal? Agora, nós vamos lá para o lado da carta x barra S e nós vamos encontrar esses valores em si. Para esses valores, ó, carta para médias, então está aqui na parte superior. Lembra o tamanho do nosso subgrupo, pessoal? Era 5. E aí nós vamos lá colocar aqui, ó, 1,427. Então, o nosso A3, 1,427. Então, vamos lá, ó, pessoal. Aqui vamos só substituir os valores, x, 2 barras, 73,8 mais 1,423. Voltamos lá, pessoal, tá? 1,400 tá ok aqui também, tá? Não há problema nisso. Vezes o S, 7,55. Então, nós obtemos 84,5 e o limite inferior 63,0, tá? Para o outro lado, a carta do desvio padrão, nós temos o valor B4, então nós voltamos lá. Qual é o valor do B4? 2,089, então está aqui, 2,089 vezes 7,55, 15,77, e aí nós vamos obter o limite inferior da carta do desvio padrão, que é o B3. Então, aqui está ele, ó, o fator limite do controle. O B3 está aqui, que é uma barra. Lembrando, pessoal, barra é igual a zero. Então, 0 vezes 7,55, nós temos 0. Obtemos, então, os dois valores. Aqui, dois conjuntos de valores. O x barra da média e do desvio padrão. E agora nós vamos tratar de fazer o gráfico, a carta de x barra da média. Nós estamos propondo aqui os 15 pontos em si, aqui está o 15º, todos eles. O que nós temos aqui, pessoal, da carta da média? Nós não temos em nenhum deles, aqui colocando o limite superior de controle, o limite inferior de controle, nós não temos nenhum problema de causa especial, tá? Nós temos tudo aqui que é causa comum. Nessa região aqui é tudo causa comum, tá? Então nós não temos problema nenhum nessa nossa estratégia. A mesma coisa, pessoal, vamos lá na carta S, do desvio padrão, nós temos o limite superior de controle, limite inferior de controle. Todos os pontos em si estão dentro. E aqui, claro, por lógico, o limite central em si, nós não temos nenhum problema de causa especial nesse ponto do desvio padrão aqui. Então, tá todas elas dentro. O que nós podemos aqui colocar, pessoal? Uma interpretação conjunta das cartas, que é, se o x barra S estão dentro dos limites, o processo está sob controle, média e variações estão estáveis,
Então, nós precisamos manter os parâmetros atuais e continuar o nosso monitoramento em si, fazendo, claro, todas as manutenções que nós já vimos fazendo de bom no nosso processo produtivo em si. Então, nós vamos fazer aqui a interpretação do resultado dessa nossa carta, da barra, X barra, médias e do desvio padrão. O que nós temos aqui, pessoal? Todos os pontos, você já observou no gráfico, estão dentro dos limites de controle estabelecidos. Há pequenas flutuações no ponto 9, ponto 15, mas sem tendência ou algum padrão sistemático. Há uma recomendação de um ajuste fino num setup para reduzir pequenas oscilações e melhorar o centramento em si. Mas nada, pessoal, isso aqui são interpretações em si, que nós podemos colocar aqui na nossa estratégia, somente pontuações que são elementos oriundos o elemento de causa comum. Tudo isso, se você viu o vídeo das variações de causa comum especial, você já sabe todas essas estruturas aqui que nós podemos propor de elementos em si, tanto para comum quanto para especial, mas aqui principalmente na causa comum. E a carta é essa do desvio padrão, o que nós temos? Todos os valores estão dentro dos limites, a variabilidade é estável, demonstrando um bom controle interno, e daqui a pouco tem algum ponto aqui, um subgrupo 13, que ele apresenta uma condição um pouquinho mais estável naquele ponto. Com uma conclusão conjunta, aí sim, recomenda-se a manutenção das condições atuais com foco em padronização do setup e calibração dos instrumentos para manter essa estrutura de causa comum, somente a causa comum, monitoramento contínuo para prevenir uma deriva, ou seja, um elemento, algum ponto que desponte acima ou abaixo dos limites superior e inferior, respectivamente, e avaliação da capacidade CP, CPK em relação às especificações do produto, e aí, se você quiser, um CPM também para trabalhar o target, o valor alvo em si que você está trabalhando em si. Mas no mais, esse exemplo aqui ele mostra o X/S numa estratégia de causa comum, onde que nós não precisamos remover nenhum ponto para fazer a reavaliação do nosso processo produtivo em si. Então, nesse momento está tudo certo na nossa estratégia. Então, aqui nós fechamos esse vídeo onde você atuou e aprendeu sobre o X/S.